Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque, como sempre, temos muitas coisas para tratar com vocês. A primeira delas é essa matéria aqui. Novo modelo de RG permite a inclusão de informações sobre a sua deficiência. Para quem não sabe, há um limite para os estados que ainda não começaram a implantar esse novo RG, que é uma nova maneira de marcar os escravos, segundo a minha opinião, e que ainda não fizeram. Então parece que em janeiro agora muitos deles vão ter de começar a emitir esse novo sistema de RG. Ele tem muitas informações nossas, ele vai ter um QR Code, que eles não colocaram o lado do verso, né, da identidade nova que eles têm, onde há esse QR Code, e onde quando você for abordado por um policial ou de repente por um agente de saúde ou qualquer coisa assim, passando o QR Code em algum leitor, eles vão ter uma série de informações suas, como, por exemplo, seu endereço, seu estado de saúde e etc. Como é que é? Estado de saúde? Exatamente isso. Veja o que diz essa matéria. Em São Paulo, o novo documento é feito no poupa-tempo e você pode inserir indicativos de deficiência física, visual, auditiva, intelectual e além de autismo, bem como que conste o CID da doença ou deficiência. Então veja só, vamos colocar isso sob a nossa visão, que é uma visão crítica, né? Vocês sabem que nós temos aqui uma visão positiva a respeito da tecnologia, sim, mas que nós somos críticos atualmente à tecnologia, não por ela em si, mas por conta de quem a está administrando. Porque a tecnologia em si é como qualquer instrumento humano, que ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Como nós vemos que a humanidade se encaminha cada vez mais para ter governos tirânicos, totalitários e ditatoriais, então a tecnologia, segundo a nossa visão, não terá um bom uso, né, no futuro e já no presente. Na verdade, já agora não se tem um bom uso disso aí. Bom, quando você... Principalmente eu quero chamar a atenção para os pais hoje que vão e fazem uma série de exames nos filhos e diagnosticam um monte de problemas, né? Porque antigamente a piazada, né, nós quando éramos crianças, talvez tivéssemos um monte de problemas que, se tivesse sido avaliados, né, como são avaliados os problemas hoje, então talvez nós teríamos um currículo aí no CID, né, que para quem não sabe o CID é uma espécie de Cadastro Internacional de Doenças, né, de problemas de saúde. Então, tem lá todos os tipos de problemas que as pessoas podem ter. De repente, muitos dos que, em tese, seriam normais, segundo critérios antigos, hoje seriam pessoas diagnosticadas em vários tipos de CIDs diferentes. E aí você vai lá com toda a boa intenção do mundo, como um pai ou uma mãe muito bem intencionado, vai diagnosticar o seu filho com um monte de problemas, ele vai ter lá uma ficha corrida no CID maior do que certos governantes do país teriam aí no registro policial, caso ainda existisse certos critérios de justiça no Brasil. E aí, tudo bem, aí você pensa, tá, e o que tem de mais isso? O que tem de mais é que nós vivemos em um mundo em que cada vez mais essa mentalidade utilitarista está dominando. Em que sentido? No sentido de que as pessoas estão sendo descartadas por conta de sua suposta, veja bem a palavra importante, suposta inutilidade. Então, pessoas que já têm muita idade, para a mentalidade de alguns, supostamente já não são mais úteis. Então, por que manter essas pessoas? Outras pessoas, e eu provo isso, são consideradas descartáveis em certos países, como, por exemplo, bebês que estão vindo com síndrome de Down. Eles vão lá e pegam o diagnóstico enquanto o bebê ainda está no útero de suas mães e dizem, olha, esse aqui tem síndrome de Down, você pode tirá-lo. Entende? Então, as pessoas estão olhando para o seu semelhante como que se fosse um instrumento, uma coisa, não um ser humano. Vamos descartar porque ele não vai ser útil. Isso é loucura, né? Isso é algo que é uma palavra que nem posso dizer aqui, porque se eu disser, eu acho que o vídeo cai. Bom, e aí você pega e vai lá e diagnostica o seu filho com um monte de problemas, certo? Com toda a boa intenção, procurando ajudar ele, isso vai constar no currículo dele. De repente, lá no futuro, um governo utilitarista desses vai dizer, olha, essas pessoas que estão enquadradas nesse CID aqui, eu acho que não são lá tão importantes assim. E hoje aquilo que supostamente é uma vantagem oferecida para essas pessoas, lá na frente pode ser uma grande desvantagem. Então, cuidado com essas informações todas que vocês estão fornecendo para
o governo. Lá na antiguidade, quando um governante do reino israelense simplesmente quis contar a população, ele foi castigado meramente por contar a população, por meramente ter a informação de saber quantas pessoas havia, porque ao governante não era dado controle em cima das pessoas. E agora imagine, contar as pessoas é o mínimo que eles fazem. Quando eles vêm fazer aquelas entrevistas que você tem de dar obrigatoriamente ao IBGE, você tem de fornecer um monte de informações suas. E se não fornece, você pode receber uma multa. Não sei se vocês sabiam disso. Então, para quê? Por que alguém tem de ter tantas informações a respeito de você, do seu filho, da sua família? Por quê? Você acha que é para usar para um bem seu? Se você acha isso, esse aqui não é o canal para você. Então, esse é o primeiro aviso. Vamos adiante, aqui tem tanta coisa, eu ocupei bastante tempo nisso, porque isso aqui é importantíssimo, na minha opinião. Mas vamos aqui. A União Europeia pretende proibir reparação dos carros mais antigos. Novo regulamento causa polêmica. Saiba o que está em causa. Então, nos últimos dias, espalhou-se nas redes e em órgãos de comunicação social essa intenção de pedir a substituição de elementos chaves dos carros, motor, caixa de velocidade, sistema de direção ou travões, entre outros. A proposta, ainda não aprovada, veio da Comissão Europeia e tem como objetivo fazer com que os europeus se livrem dos carros mais antigos e poluentes, passando para veículos mais novos e amigos do ambiente. Ou, como muitos dizem, fazer com que muitos cidadãos da União Europeia fiquem sem automóvel. Na minha opinião, isso vai muito além disso. Além de deixar as pessoas sem automóvel, porque os novos automóveis cheios de equipamentos aí que supostamente ajudam o mundo em que nós estamos, custam muito mais caros, porque se você instala lá um filtro disso, filtro daquilo, equipamento disso e daquilo, o automóvel vai se tornando caro e de acesso apenas para uma certa elite. Primeiro ponto. Segundo ponto, fomentar a economia, porque quando você obriga a população a descartar algo que ela já tem e pode usar por mais 10, 20 anos sem trocar, por que ela vai comprar um automóvel novo? Então, um mundo em que a recessão está às portas porque os governantes quebraram a economia, só falta oficializar isso numa grande recessão, por conta de um excesso de impressão de dinheiro, através de dívidas, de tudo quanto é coisa aí que foi ofertada gratuitamente para as pessoas ficarem em casa a partir de 2020, então eles têm de fomentar a economia de outras maneiras. E por fim, eles vêm com essa ideia que é de um museu de grandes novidades, que é essa história aí do carro elétrico, algo que já existia 100 anos atrás e foi descartado por conta da burrice que era tentar colocar isso aí em prática, e que nós já estamos mostrando que é uma burrice ainda atual, porque isso aí não vai funcionar. As pessoas vão comprar isso aí e lá na frente vão estar descartando e voltando para outros tipos de automóveis, então criando um fomento duplo da economia e tornando elas mais pobres, né? Então o dinheiro vai continuar fluindo para as mãos daqueles que são os grandes proprietários das grandes empresas, né? Os grandes fundos de investimento, não as empresas em si. Então tudo que começa na União Europeia logo logo está por aqui também. Verão. Florianópolis usa drones nas praias para flagrar irregularidades e aplicar multas. A prefeitura explica que drones são utilizados para identificar irregularidades como ocupação irregular da faixa de areia. Como sempre digo, a tecnologia tem coisas boas. É um absurdo quando você chega em uma praia e um restaurante ocupou toda a praia com aquele monte de guarda-sóis e cadeiras, e aí você não tem nenhum espaço para sentar. E aí a lei diz, não, mas se você quer, você pode sentar no guarda-sol do restaurante e você não é obrigado a consumir nada, porque a lei protege. Se o restaurante coloca lá, ele está colocando em um domínio público, você pode usar. Acontece que isso é a lei. Agora, na prática, as pessoas se constrangem de sentar num lugar que não lhes pertence, né, numa cadeira que não é sua, guarda-sol que não é seu. A pessoa fica constrangida e acaba ou indo embora, porque não tem mais espaço na areia, ou se obrigando a consumir. Na prática é isso. Poucos são pessoas que realmente vão dizer, olha, eu não vou consumir nada porque você veio aqui, ocupou o espaço e tal. E aí a pessoa acaba sendo constrangida. Tudo bem, mas isso é outra coisa. O que eu quero focar aqui é o seguinte. Então o drone está aqui sendo supostamente utilizado para uma coisa boa, mas veja só como os drones, esses equipamentos de alta tecnologia, né, estão sendo utilizados para vigiar tudo, até as praias, pessoal. Já mostrei para vocês aqui como estão utilizando o argumento de identificar criminosos, né, para utilizar, né, a identificação facial de forma ampla, geral e restrita. Só que, se você for futuramente o inimigo de um Estado totalitário,
você está lascado, né? E vamos adiante aqui. Infecções fúngicas no cérebro não são apenas coisas de filmes. A África enfrenta um problema terrível lá por conta dessas infecções. O surgimento desses problemas de saúde causados por fungos na região foi impulsionado principalmente pela alta prevalência da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, eu agradeço o envio dessas matérias aqui, de todas as outras e das que eu vou ler ainda, porque todas, na minha opinião, são bem importantes. Agora, essa aqui é especialmente. Veja, a gente tem falado frequentemente para vocês a respeito do problema fúngico. As pessoas nem têm dimensionado exatamente qual é o problema, porque fica até difícil de colocar aqui, já que as pessoas normalmente são céticas e não acreditam em certas informações de cunho espiritual, digamos assim. Então vamos nos ater apenas às coisas materiais. Essas proliferações fúngicas estão acontecendo porque o nosso mundo está mais quente e porque está mais úmido, e é um ambiente muito propício para o surgimento de fungos. Então não é que são fungos novos, como eles estão anunciando. O problema é que fungos antigos, que não tinham um ambiente tão propício para proliferar, ficavam adstritos a certas regiões que agora, né, estão se ampliando por conta do aquecimento e da umidificação do mundo. E aí eles são capazes de infectar o cérebro, né? Então eles estão presentes em todos os lugares do ambiente humano, desde o ar até o solo. Agora, quando você torna o ambiente ainda mais favorável para eles, eu imagino que os cenários aí fictícios de filmes daqui a pouco podem se tornar muito mais reais do que as pessoas pensam. E a realidade é bem pior do que a ficção, tá, pessoal? A ameaça dos fungos à saúde humana cresce em um mundo cada vez mais quente e úmido. Mais uma matéria muito semelhante àquela. E essa terceira, esse avanço, né, dessa infecção terrível, né, essa palavra não pode ser dita, por fungos no cérebro, que está atingindo a África. Então, pessoal, muita atenção com isso. O ambiente onde há fungos, onde há frio, umidade ou calor, ou o frio também é um problema, porque o frio acontece o quê? Você vai lá num ambiente onde esse fungo se prolifera e você adquire ele. Ele entra nos seus pulmões, entra no seu organismo, e aí você fica num ambiente frio. O frio, ele representa falta de vida. O que acontece quando nós perdemos a nossa existência? O que acontece com o corpo? Ele se mantém nos 36 graus, que é a média do corpo, da temperatura do corpo humano? Não, ele esfria. Então, frio representa o quê? Vida ou falta de vida? E calor representa o quê? Vida ou falta de vida? Depende. Se for um calor muito alto, quando você está chegando nos 40 graus, por exemplo, o corpo usa isso para destruir certos tipos de invasores no nosso organismo, né? Mas um calor muito excessivo, ele prolifera, né? Ele pode, inclusive, levar ao fim da existência daquela pessoa. Então, quando você adquire esse fungo, esse invasor, e você vive num ambiente muito frio e úmido também, ele vai ajudar a proliferar dentro de você. Tanto é que algumas pessoas aí recentemente têm perdido a existência por conta disso. Ela tosse, e no fim a pessoa não sabe de onde é que veio o problema, e é às vezes um simples fungo que está lá num cantinho da parede e ninguém deu importância para ele. E por falar em invasores, né, vamos falar de um invasor tecnológico, que na minha opinião tem conexão com os fungos, mas é uma coisa complexa demais de a gente explicar aqui, por isso eu deixo muitas coisas lá para a comunidade. Veja só, conheça a bateria que pode permanecer carregada por 50 anos. A bateria nuclear é do tamanho de uma moeda e promete manter o celular décadas longe da tomada. Do tamanho de uma moeda, na verdade ela tem 15 por 15 milímetros, é um quadradinho. E qual é o problema disso aqui? Vocês sabem que eles estão com essa ideia de conectar um Neuralink dentro do cérebro humano. Não é só o Neuralink, né? São vários os tipos, né, de tecnologias de conexão cérebro-máquina que estão sendo desenvolvidas ao mesmo tempo no mundo. E aí eles vêm agora com uma tecnologia, uma empresa chinesa, né, chamada Betavolt Technology, com essa tecnologia de bateria para 50 anos. Você imagine um Neuralink da vida com uma pequena bateria dessas instalada dentro do cérebro humano, nunca mais precisando ser recarregada e até, como eles mesmos dizem que já é possível, né, até buscando um pouquinho da energia do corpo humano para ser recarregada. Então, ela seria, em tese,
mais longeva do que um ser humano. Então, eles estão resolvendo o problema aí de manter a pessoa conectada o tempo que eles quiserem, né, com essa tecnologia invasiva de conexão cérebro-máquina, que, na minha opinião, é uma marca bestial aí que as pessoas vão aceitar, eu não tenho dúvidas disso. A maioria das pessoas vai aceitar sob a mentirosa promessa de que vão ter melhorias. Ora, você pensa, se hoje as pessoas já são burras o suficientes para acreditar no que diz esse mainstream de mídia, né, que quer inclusive calar até as pequenas vozes dissidentes, porque eles não aguentam a verdade, né, porque a verdade ela é como uma luz, e como uma pequena fagulha, ela se espalha como uma chama na floresta, né? Mas se hoje as pessoas já foram emburrecidas pela mídia oficial, pelas escolas, por um monte de fatores aí que são influenciadores da maneira como elas pensam. Imagine se isso for colocado diretamente dentro do cérebro delas, essas informações mentirosas. Será que elas pensam que elas realmente vão melhorar ou elas vão ter informações cada vez mais enviesadas para tornar elas cada vez mais estupidificadas? É óbvio que elas não vão aumentar em capacidade, elas vão diminuir em capacidade, quando no máximo melhorar em eficiência, porque vão se tornar engrenagens, robozinhos escravos cada vez mais úteis, né, para os utilitaristas, a não ser que você tenha algum tipo de seed aí, né, que eles acham que pode tornar você descartável. Aí de repente essa bateriazinha vaza e já era para você, né? Vamos adiante. Primeiro, restaurante sem humanos na cozinha. Robôs fazem o seu hambúrguer. Então aqui está o restaurante. Isso vai ao encontro de tudo aquilo que a gente vem dizendo. As pessoas estão sendo substituídas na quarta revolução industrial, aí vem um tecnocrata, ao estilo Elon Musk, e diz, olha, a solução para isso é você se conectar cérebro-máquina, você se torna um ciborgue ou você não pode competir com as máquinas. E aí as pessoas, apavoradas, porque não têm fé, são medrosas, covardes, elas vão lá e vão misturar o seu DNA com genética, porque isso não é só ciborgização, é uma alteração genética também que eles propõem, né? E aí, enfim, para competir com as máquinas. E realmente os robôs estão aí para tirar o emprego das pessoas. Então veja, agora não são mais apenas essas grandes redes aí que vão produzir esse lixo industrial para que as pessoas se alimentem, né? Agora você pode ser alimentado, né, com lixo industrial também produzido pelos robôs. Muito bom, né? Ironicamente falando, né? Ótimo. Os rios do Alasca estão a enferrujar e a ficar mais ácidos do que o suco de laranja. Eu já mostrei para vocês aqui. Isso faz lembrar aquela passagem do livro das Revelações que fala do absinto, né, que cai do céu, a estrela absinto, e torna as águas amargosas. Convencionou-se dizer que o absinto é verde. Não sei de onde tiraram essa informação, né? Se é verde, se é laranja, se é vermelho, ninguém sabe porque nas escrituras não é dito. Mas convencionou-se falar que é verde. Agora, pode ser verde, pode ser laranja, vermelho, pode ser que isso seja apenas uma linguagem simulada, simbólica, né, para designar essa intoxicação das águas. Então essa acidez, essas alterações, né, que estão dando o tom laranja aos rios do Alasca, não são novidade para vocês. Eu já mostrei rios vermelhos, né, por conta também da oxidação das águas. Já mostrei rios completamente azuis, não é um azul transparente normal dos rios, é completamente azul, de todas as cores, não vamos nos repetir aqui. E aqui só mostra que essa elevada quantidade de ferro nos rios, né, tornando ele mais ácido que o suco de laranja, vai cada vez mais aumentar. Por quê? Porque o mundo em que nós estamos vivendo está ficando realmente mais quente. Não por conta do que eles estão dizendo. Na minha opinião, isso é uma grande falácia, né, o que eles estão utilizando como argumento para controlar as pessoas em um mundo em transformação. Mas por conta de uma grande mudança, né, de eras aí que nós estamos para passar, inclusive todas elas previstas pelos profetas da antiguidade. Agora, isso aqui é uma curiosidade que eu achei interessante. Um morador de Portugal, porque vocês sabem que muitas pessoas de outros países estão nos acompanhando, e não necessariamente brasileiros em outros países, também portugueses, o pessoal lá de Angola, um abraço inclusive para o pessoal de Angola e de Portugal,
e até um pessoal lá da China. Não sei se vocês sabem que na China tem algumas pequenas cidades lá, ou províncias, né, que ainda se fala o português por conta da era da colonização portuguesa. Então tem gente do mundo inteiro, né, que acompanha o nosso canal aqui. E aí, um inscrito do canal aqui mandou isso aqui. Ele disse, olha, isso que eu estou percebendo aqui é que há uma espécie de desprezo e cada vez mais um ataque ao símbolo de Portugal, o símbolo da coroa, o símbolo mais antigo, né, que marcava então a identificação portuguesa. E agora eles estão querendo promover e substituir os símbolos antigos que foram, segundo ele, massacrados aí ao longo de muitos anos, por esse símbolo aqui, ó, que vocês estão vendo, que é uma espécie de portal 101. Veja, uma torre verdinha aqui do lado esquerdo, uma vermelha do lado direito, e ao centro um sol amarelo. Quer dizer, então eles estão assumindo aí mais claramente uma espécie, na minha opinião, de adoração ao Deus solar, coisa que está, inclusive, em muitas bandeiras. É porque isso nós sabemos, e a gente tem dito muitas vezes para vocês, que a classe dominante da maioria dos países é pagã. A maioria não. Bom, é melhor eu não falar muito, né? Vamos nos deter aqui um pouquinho. Então parece que essa classe dominante portuguesa está querendo realmente colocar aí o seu Deus, né, como símbolo da bandeira. Estamos quase finalizando aqui. Sam Altman, CEO da OpenAI, casou-se com Oliver Mullerin. Isso aqui não é um canal de fofocas, né? Eu não estou nem aí para o que ele faz ou deixa de fazer, esse é problema dele. Mas como a gente falou, né, em outras oportunidades, trazendo alguns tipos de elogios para ele, eu gostaria de deixar o registro disso aqui, porque, embora não tenha nada a ver com a vida dele, cada um faz o que quiser, isso para mim é uma marca. Quando a pessoa decide certas coisas na sua vida, para mim ela está meio que tomando uma decisão, e no mundo você só tem dois grupos onde você pode atuar, um grupo de um lado e o grupo de outro. Embora as pessoas se digladiem em um grupo específico achando que estão aí dentro dessa espécie de luta entre magos negros e magos brancos, eles todos pertencem ao mesmo lado. Então, aqueles que contrariam os preceitos das escrituras, para mim, estão todos do mesmo lado. Então, aqui o Sam Altman, né, se casando com seu companheiro, eles que façam o que quiserem, mas a minha opinião bem verdadeira eu nem posso dizer, vocês sabem por quê. E vamos finalizar com essa matéria aqui, ó. Novo minicérebro é feito de tecidos verdadeiros e tem um enorme potencial. Isso vem para coroar aquilo que eu venho dizendo há muito tempo, que os tecidos humanos, o corpo humano está sendo objetificado. E não é de hoje, né? Não é de hoje, tanto é que há mais de século aí eles usam células de pessoas que já não estão mais entre nós há muito tempo, como culturas de células, de estudos, etc., como se o tecido humano fosse lixo. É como se isso não fosse algo sagrado. Na minha opinião, é. Mas, para eles, isso aqui pode ser feito como um instrumento, um objeto de manipulação. Então, eles conseguiram desenvolver esse mini cérebro organoide diretamente com tecidos de um cérebro de um feto. Então, eles vão lá, fazem, às vezes, finalizam a vida da criança enquanto ela está dentro da mãe dela e depois ficam utilizando as células dela. É uma coisa totalmente abominável. E aí as pessoas vão lá e usam dessa farmaqueia, né? Eu não sei se vocês sabem que farmaqueia do grego significava feitiçaria. Farmaqueia também, ou farmacon, era do grego, né? Aquilo que significava tanto remédio quanto veneno, ou venom, né? Então, um novo estudo publicado na Cell conseguiu um avanço significativo na modelagem de cérebros humanos em miniatura para pesquisas laboratoriais, superando alguns dos desafios mais complexos enfrentados até agora. Em vez de induzir células-tronco a proliferarem-se em milhões e transformarem-se em diferentes tipos de células, como neurônios, a equipe desenvolveu um organoide cerebral diretamente a partir do tecido cerebral fetal. Ou seja, pegaram o cérebro do coitado ali que provavelmente, muito possivelmente, teve a sua vida encerrada, não pela natureza, mas pela vontade de alguns... nem vou usar aí o epíteto que mereceriam, né? E aí eles vão usar isso aí para tudo quanto é coisa. Eu tenho dito para vocês que uma das coisas para as quais eles vão utilizar essas células neurais cerebrais é para a criação
de uma inteligência artificial que vai atingir a singularidade, ou seja, quando eles casarem o cérebro humano com a capacidade de processamento das máquinas, quando eles casarem isso, eles vão criar então uma besta tecnológica com capacidades superiores à do ser humano. E eles estão aí às portas de fazer isso. Talvez até já tenham feito e só nós que ainda não estamos sabendo. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.